força pra esse nego falar. Não duvida da cabeça que tem coroa ou cocar. Nenhuma auréola resiste ao tempo sem se apagar. Se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá. Quando rebola a caçanja, quando rebola a caçanja, Nego velho vem de longe, minha crença tem estrada. Uso, exijo respeito, a sua voz é uma criada. Não seja tão leviano, respeite minha Ruanda. Em quase 5.000 anos de existência, minha banda. Aqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia. Olá! Gostaria que sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do nosso canal. Nosso canal Um Pedacinho da Umbanda. E aqui estaremos aqui diante do nosso terreiro iluminado, sempre aqui a nossa tenda de Umbanda Estrela do Oriente, a qual preconizamos a Umbanda nas suas raízes, nos seus primórdios. Tentamos fazer a religião de uma forma que os mais simples entendam, porque assim foi nos passado também pelo grande caboclo da Sete Encruzilhadas. Aos simples atenderemos e ensinaremos, com os mais doutos aprenderemos e a todos atenderemos. Vou pausar. Vou baixar. Então hoje estamos aqui com os nossos filhos da casa, em que nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa Umbanda. Não é? Temos aqui a nossa filha Kainoa Bárbara, no comando da parte teórica. No comando dos vídeos nós temos o Emanuel, com a parte técnica. Na parte da informática nós temos o Miguel. E aqui como auxiliar técnico também temos o Rafael. Tá? Família nossa umbandista aqui, para que nós não, como é um trabalho voluntário, não podemos também ter gastos e nem ocupar o tempo das outras pessoas. Só para deixar claro o porquê que resolvemos entrar e fazer os vídeos sobre a nossa Umbanda. Ao nos depararmos com alguns vídeos que estão no meio da internet, todos vocês devem estar acompanhando, está existindo uma correria, um oba-oba, e pessoas doutrinando, falando bobagem, ensinando inclusive trabalhos de magia, magísticos, coisa que não tem nada a ver para o desenvolvimento e o caminhamento da nosso trapo banco, como diz o Preto Velho. Não tem nada de bom nesses ensinamentos mal feitos, mal preparados, que estão surgindo dentro da internet. Então, como é necessário que se separe o joio do trigo, nós viemos aqui como voluntários também, já que escrevemos na Umbanda desde muito jovem, como escritor da Umbanda, tivemos programas de rádio, a Hora da Umbanda, sempre lutamos pela doutrina, pelo preparo das coisas da Umbanda. Então hoje começamos esse trabalho elucidativo, claro, assim como a luz espiritual que está atrás de nós. Portanto, todos os vídeos serão feitos nesse humilde congá, nessa humilde terreira, que é onde nós
temos o nosso trabalho mediúnico de atendimento. Meu nome é conhecido como Mestre Padilha, porque meu nome é Ronaldo Padilha. Quando ganhei meu mestrado no ano 2000, eu passei a me chamar Mestre Padilha. Portanto, para alguns que não nos conhecem, vai para 17 anos de mestrado. O mestre não é nada a mais que outra pessoa. Ao contrário, talvez o mestre seja o menor de todos, assim como o nosso Pai Oxalá, nosso Senhor Jesus Cristo, se colocou entre os menores, porque para ser o maior você tem que se colocar entre os menores. Então o mestre apenas é um professor, um divulgador, um esclarecedor e também um multiplicador das verdades que ele é capaz de absorver, vindo da Aruanda, do nosso guia protetor. Então o mestre, podemos dizer que é um professor. Mas o professor não é só aquele que ensina. O professor é aquele que aprende e aquele que consegue se renovar. E cada um de nós agora temos a oportunidade de sabermos se aprendemos. Como é que podemos dizer se aprendemos, se sabemos? Nós só realmente sabemos quando entendemos e temos condições de passar adiante aquilo que aprendemos, de uma maneira que as outras pessoas possam também entender. Por isso que eu critico muitos e muitos vídeos por aí, uma crítica construtiva, que se eles ainda não sabem, alguns estão em graus de sacerdotes, como diz os nossos antigos, ainda estão saindo das fraldas, no termo da religião, como é que eles podem transmitir algo já, se ainda a mente deles, e o coração deles, e a vivência de terreiro deles, não alcançou o grau necessário para poder entender e depois aprender? De que maneira essas criaturas, nossos irmãos também, estão aí divulgando certas coisas que com certeza não possuem o fundamento, não possuem a firmeza, não possuem o aval e a licença do chefe do terreiro espiritual. Esclarecendo também que estamos aqui com uma missão. E essa missão nos foi colocada desde criança. E a autorização. Só podemos fazer um trabalho na nossa Umbanda, seja de que maneira for, quando nós temos uma autorização. Ou seja, alguém que dá outorga, alguém que dá a liberação. E alguém que se responsabiliza pelo trabalho. Que no nosso caso, são nossos guardiões, nossos senhores deste vigilante. Certo? Então pode fazer a primeira pergunta. Tá. O que é Umbanda? Bom, meus irmãos, nós estamos vendo aí fora na internet uma verdadeira salada de fruta sobre o conhecimento e do termo que é Umbanda. Se as crianças não conseguirem entender o que é Umbanda, como nós vamos conseguir passar para os adultos? Então nós vamos nos preocupar aqui no pedacinho da Umbanda, que é só um pedacinho. Nós não somos toda a Umbanda, nem o dono da verdade. Vamos passar para os mais simples de coração, que são as crianças, que se eles conseguirem entender, eu tenho certeza, meu irmão, que você do outro lado, você que está assistindo, vai conseguir entender. Partimos do princípio que a Umbanda é uma religião. Essa religião nasceu há milhares de anos, ainda quando a humanidade surgiu. Quando o homem começou a procurar o entendimento das coisas, de quem o criou, de o porquê dos porquês, ali já surge a Umbanda, no que nós chamamos do Umbandã. Ou seja, Umbandã, o conjunto Ban, leis, normas e divinas de Deus. Então temos como a Umbanda, na pré-história ainda, como o conjunto das leis de Deus, ou o conjunto das leis divinas. Um conjunto de leis. Vejam bem, meus irmãos, na história vemos muitos legisladores, tanto como Moisés e tantos outros. Antes deles, então, já surgem as leis de Umbanda, o conjunto das leis de Deus. Que conjuntos são esses?
o conjunto do bem viver, do poder viver em sociedade, do poder viver em harmonia. Né? O ser humano, quando ainda caçava, ainda quando mais primitivo, ou entre aspas, mais selvagem se encontrava, ali ele precisou já fixar a sua fé em algo, para lhe ajudar a caçar, para lhe ajudar a trazer o alimento para a tribo, para poder escolher o governador da tribo, o chefe da tribo. Né? Nossos índios chamamos de cacique. Então já teria ali alguém que entendia um pouco mais, que veio espiritualmente com algo mais, e que nossos índios chamamos de pajé, o velho paié, os velhos paiés. Né? E lá no pré-histórico, seriam os sacerdotes, seriam aqueles que eram responsáveis pela parte religiosa e espiritual da tribo. Então, vejam bem, a nossa Umbanda surge lá na pré-história, e surge com dois principais personagens. Um, o chefe da tribo, que deve ser um ser iluminado, o governante, e outro, que é o cacique, nessa parte indígena, e o outro, que é um feiticeiro, chamado pajé, que não é só um feiticeiro, que é o responsável pela parte espiritual. Então, quando surgiu isso no mundo, foi captado pelo astral o Umbandã, o conjunto das leis de Deus. Certo? Aí no Brasil, quando começa a surgir no Brasil a invasão do homem branco nas Américas todas, e que veio os portugueses, que veio os holandeses, os franceses, os espanhóis, e que começam a trazer o elemento da África para cá, começa o branco a transportar nossas coisas e conquistar os nossos índios na marra, e que escraviza os nossos índios junto com os negros, aí há um reencontro. Por quê? Sabe-se que os continentes, o mundo antigo não era dessa forma que nem é hoje, ou seja, a grande bola do mundo, por momentos cataclismo, se desprendeu parte do planeta Terra, se desprendeu parte onde era a Terra. E com certeza o continente africano, né, ásio-africano e o americano estavam em volta, estavam unidos. Quando eles se separaram, o mar os separou através de vários movimentos tectônicos da Terra, então havia o conhecimento uno, também aonde? Na terra mais antiga do Meus irmãos, pela ciência, o solo mais antigo do mundo, terra mais antiga do mundo, é aquela terra em que já não apresenta a formação de vulcões, em que os vulcões não estão só extintos, mas estão já solidificados, inexistentes. Certo? E essa formação é de um forte granito, um forte granizo. Né? Então, nessa formação rochosa de solo, o Brasil, cientificamente, é o país mais antigo, ou como continente da parte da América aqui, é a parte mais antiga do mundo. Bom, meus irmãos, imaginem Deus para colocar a raça humana na Terra. Ele não colocaria a raça humana no meio da água. Não colocaria a raça humana onde não poderia sobreviver. Porque Deus, na sua inteligência suprema, colocaria aonde? Aonde colocaria o ser? Onde ele poderia se restabelecer, estabelecer. Então, com certeza, o Planalto Central brasileiro, chamado ainda pelos grandes esotéricos a Terra de Mu, foi colocado o primeiro ser humano. A formação. Claro que isso há muitas e muitas provas. Né? Provas geográficas achadas nas cavernas, restos de fogueira e tudo mais. Não sou eu, não é a nossa aula de hoje, mas só para vocês entenderem. Então, com certeza o Umbandã nasceu no Brasil, considerado por nós a terra mais antiga do mundo. E depois vem renascer aqui. Vem renascer quando? Vem renascer quando já estava aqui
reunidos nesse solo sagrado. O branco, o índio, o negro e também o asiático. Né? Aí então aí por volta de 1500, 1600, quando chega 1900, o Brasil já tem a sua formação étnica, né? Genérica e misturada bastante, certo? E aí o candomblé, as religiões de matriz africana misturada com a do índio, já está em alta formação. O espiritismo europeu já está bem formado aqui, né? As macumbas também já estão formadas aqui. E as nossas entidades da Umbanda precisavam das religiões já existentes para se manifestar. Aconteceu que, infelizmente, as religiões de matriz africana, mesmo onde havia e ainda há hoje o candomblé de caboclo, os nossos guias não ficaram tão confortáveis de poder fazer seus trabalhos, certo? Também, no espiritismo, eles não foram aceitos, ao contrário, foram doutrinados a se retirarem, certo? E nas macumbas já existentes, havia um predomínio da feitiçaria e trabalhos para o mal, coisas que a nossa Umbanda repele, os nossos guias repelem. Então o movimento astral viu que agora era a hora de trazer o Umbandã em movimento, não a síntese do Umbandã, mas criar o movimento, criar a primeira forma. E aí o astral superior resolve fazer renascer a Umbanda, ou renascer o Umbandã. Claro, meus irmãos, que no entendimento da época, certo? Então lá em 1908, através de Zélio, todos já conhecem a história, né? O médium Zélio recebe o Caboclo das Sete Encruzilhadas